Aí voltamos com o Evangelho, né? É loucura toda minha Senhor. Volta com o Evangelho de Jesus. Meu amigo Laeste, um abraço aí, Laeste. Meu irmão. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos 10, do 1 ao 12. Marcos 10, do versículo 1 ao 12. Aí tu pode deixar como fundo aquela antes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te peço, Senhor, derrama sobre nós teu Santo Espírito, que já habita em nós, mas que tantas vezes resistimos à sua ação. Dai-nos hoje a docilidade à sua ação, para que os frutos de vida eterna brotem em nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, mas para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que no início do Evangelho, eu até comentava hoje lá no Clube da Paz, que fiz o Evangelho lá também, esse primeiro ponto, que a gente nunca deve esquecer. A missão de ensinar. Jesus ensinava. Hoje as instituições que têm o papel de ensinar, primordial, a igreja, a família, a escola, aí inclui a faculdade, a universidade, né? A escola como um todo, infelizmente tem se privado deste dever e desta grande graça que é o ensino. Às vezes, mas cada vez tem mais escola, cada vez tem mais famílias, a igreja está em mais locais, mas vamos examinar. Hoje a qualidade do ensino nesses três âmbitos é muito preocupante e é terrível. Infelizmente, quando você olha para um pregador católico, não todos, né? Mas muitos, infelizmente, talvez até alguns padres ou freiras, acabam ensinando aquilo que não deve. Não é o que a igreja ensina, é o que eles acham. Acham que deve ser ensinado, a opinião deles.
Um católico não vai para a missa para ouvir a opinião do padre. Um católico não vai para uma pregação para ouvir a opinião do pregador. Ele vai para escutar a palavra de Deus, escutar o que a igreja ensina, ter um encontro com o Senhor, renovar esse encontro e ter um processo de conversão que vai cada vez mais sendo crescente nele. E ele vai mudando de vida, crescendo em santidade. Eu creio que você, católico, quando vai à missa, você não vai ouvir opiniões, você quer ouvir a palavra sólida, firme, que transforma a sua vida. Quando você vai para o confessionário, você não quer ouvir a opinião do padre, você quer o quê? O que a igreja me ensina acerca disso? E você vai com toda confiança para ouvir do padre isso, né? Aqui não é falando mal de padre A ou B, não. A gente não pode falar mal do padre porque falar mal de um padre, por falar, seria um pecado mortal. É um pecado gravíssimo. Eu estou falando do ensino, certo? Então, da boca de quem quer que seja, quando sair um ensino errado, não obedeça. Seja ele a autoridade que for. E não adianta usar a frase de Santa Teresa de Ávila fora do contexto. Quem obedece nunca erra. Porque ela fala isso, falando em especial para as irmãs que eram, de certa forma, obrigadas, no sentido bom da palavra, não no sentido ruim, a estarem dentro de um voto de obediência. Ela falava acerca disso. Não é obedecer por obedecer qualquer pessoa, não. Se a gente obedece coisas erradas, a gente peca. E erra. E erra feio. E erra grave. E pode perder o céu obedecendo coisas erradas. Então, quando você ouvir conselhos errados em uma homilia, conselhos errados em um confessionário, conselhos errados em uma pregação, não obedeça. De forma nenhuma. Porque o padre, porque a freira, porque o pregador, eles vão prestar conta diante de Deus. E você vai prestar conta também. Eu vou prestar conta também daquilo que eu escutei. Porque eu não sou um burrinho que a pessoa vai empurrando e eu vou. Não. Você tem inteligência, eu tenho inteligência, nós temos inteligência. Então é preciso saber discernir as coisas. Quantas vezes nós não sabemos discernir? Nós precisamos ter discernimento, ter um olhar espiritual. E sem uma vida espiritual, sem uma vida de oração, não há discernimento. De forma alguma. Então, vamos ter cuidado pela falta de conhecimento do catecismo, do Código de Direito Canônico, da doutrina social da igreja, da vida dos santos. Aí se ensina o que eu acho. Então, primeiro ponto, primeiro erro aí, né? Não é a igreja que está errando, são os filhos dela, certo? Então vamos ter atenção. Ouçamos os bons conselhos e deixemos de lado os maus conselhos. Dentro da educação, ainda pior ainda, porque você vê só ideologias. É lá ensinando a criança a questão da sexualidade, mas de uma forma totalmente desordenada. A criança, ensinando a criança coisas erradas sobre a sexualidade e se colocando na postura que está tirando os tabus. Não está tirando nenhum tabu, pelo contrário, está manchando a alma da criança, está emburrecendo a criança com essa forma de ensinar equivocada e maléfica, e por que não dizer às vezes maligna. Então, a gente deve crucificar os professores? Não, tem ótimos professores. Tem professores maravilhosos, e eu conheço muitos, né? Poderia citar o nome aqui do meu amigo Giliard, que dá de Aliança, a Ellen, a tia Rita lá, no que eu chamava de tia Rita, né, lá no Campestre. Tantos outros professores que eu conheço que são maravilhosos, que doam e gastam a sua vida e tentam dar o melhor no ensino, né? E quando não dão o melhor no ensino, mas a própria vida deles já é um ensino. Então a gente precisa estar muito atento a essa questão do ensino. Então, primeiro ponto, a deficiência no ensino dentro da igreja, a deficiência do ensino dentro da escola, onde se tem ensinado coisas que são contrárias
até mesmo a lei natural, há coisas que todo mundo deveria saber que é errado, tipo o aborto, o gênero, a questão da masturbação. Infelizmente tem locais que ensinam que isso é favorável, isso faz um bem, né, ao corpo. Mentira. Cientificamente isso é provado que é mentira. Tanto que os Estados Unidos já tem clínicas que cuidam de pessoas que são viciadas na masturbação. Aqui no próprio Brasil, em São Paulo, já tem alguns locais que tratam pessoas viciadas em pornografia e masturbação. Porque isso é uma doença. Não é algo normal. Além de pecado, é algo que afeta a vida emocional, afetiva e as relações das pessoas. Então se ensina essas aberrações como um padrão de normalidade, um padrão de evolução. Pelo contrário, isso é um retrocesso. É um regresso ao tempo onde as pessoas, eu não diria nem aos animais para não ofendê-los, né? Porque, infelizmente, esse nível é um nível animalesco no sentido mais fraco e mais pobre da palavra. E o terceiro, que seria a família, que eu falei dos três, né? A família, a igreja, a escola, que inclui a universidade também, e as faculdades, né? Então a família. A família hoje tem educado para o quê? Para o céu, ou educado para si mesmo? Geralmente tem esse ditado. Não, eu vou preparar meu filho para o mundo. E realmente, preparando ele para o mundo, ele vai, depois do mundo, ele vai para o inferno. Provavelmente você vai junto com ele. Zé, você está me condenando? Não, eu não estou citando ninguém aqui, nem o nome. Não sei nem quem é você. Você que sabe a sua vida. Mas se você educa seu filho para o mundo, o resultado não é o céu, o resultado é o inferno. Porque fala a carta de São Tiago, quem tem amizade com este mundo se torna inimigo de Deus. Entenda, na Bíblia o mundo é usado em três termos. O mundo, o cosmo, né, planeta Terra também, que é a criação de Deus, é bom. Usado o mundo no sentido da impiedade, do pecado, daquilo que é maligno, daquilo que é mal, daquilo que é revolta contra Deus. E o mundo, as pessoas. João 3,16, quando fala que Deus amou tanto o mundo, fala esse mundo no sentido de pessoas, né? Não no sentido do planeta Terra. Mas, embora ele também ame a sua criação, né? Então a gente precisa separar isso. Agora, continuando. Já falei desses três tipos de coisa, né? Eu vou descer da questão familiar, na questão familiar, descendo no texto aqui. Os fariseus se aproximam para perguntar a Jesus sobre o divórcio. Para tentar pôr Jesus à prova. Esse pôr à prova quer dizer malícia, quer dizer uma maldade dos fariseus? Sim, mas também era algo comum, porque tinha vários grupos de fariseus. Não sei se o Maxwell lembra dessa formação que a gente estudou com a irmã Hila. Existiam vários grupos de fariseus. E cada grupo defendia um tipo de estilo de judaísmo. Tinha aquele estilo mais radical, tinha um estilo mais aberto, e tinha outros estilos de viver o judaísmo, certo? Então era comum que os fariseus se confrontavam uns com os outros, alguns grupos de fariseus. E existia um grupo específico de fariseus que perseguiam Jesus direto, né? Direto. E tinha outro que era mais ameno, que era o grupo se não me engano, do Hilel. Acho que era esse o nome do pai desses fariseus. O pensamento deles. Naqueles tinham um pensamento muito próximo do de Jesus. Então os que não tinham um pensamento próximo do de Jesus, eles sempre tentavam colocar Jesus à prova. Para testar mesmo, né? No sentido ruim do termo e no sentido normal que eles faziam entre si. E havia uma briga entre eles o seguinte: alguns defendiam que o casamento era para sempre, como lá foi dito em Gênesis. Outros defendiam que o casamento poderia ter o divórcio, como Moisés liberou pela dureza de coração, mas eles não se atentaram que era por conta disso. Aí eles defendiam que, por exemplo, se o Maxwell casou, o Maxwell é judeu, a esposa dele, se não cozinhou bem, pode separar, é divórcio. Ou então, sei lá, ele não gostou muito dela como uma parceira, né? Na sua vida conjugal, de sexualidade, não pode separar. Ou então ela acabou sendo estéril, né? Pode separar.
Outros defendiam não, só se for em caso de uma coisa muito grave, né? Mais grave do que isso, aí pode. Outros defendiam que não, que deve manter. Outros defendiam que era só em caso de adultério. No caso de adultério, a pessoa, tem até uns que defendem, né? Essa questão. Os protestantes até eles entendem, né, que quando a pessoa comete o pecado do adultério, a maioria dos protestantes, não sei se todos, porque são... O padre Antônio falou que era 150 mil hoje no Brasil, né? Seitas protestantes. E algumas são comunidades eclesiais, que o documento Dominus Jesus fala, né? E as outras são seitas. Na grande maioria são seitas, porque não seguem uma linha tradicional protestante, mas é neopentecostal. Mas continuando, eles acreditam que, a grande maioria, se eu sou casado, minha mulher me traiu, como a gente fala no Ceará, me corneou, me chifrou, o que eu faço? Eu me separo dela e tenho o direito de casar-me com outra e não é pecado nenhum. E se a outra me adulterar, de novo, aí eu posso casar de novo. E assim vai, entendeu? Não tem medida. Porque eles adulteraram, né, um texto bíblico para abrir esse pressuposto, porque o Senhor fala em relação à união ilegítima. Por exemplo, se eu casei e meu casamento teve situações que levam o casamento a ser um casamento falso, nulo, então depois que eu passar por um processo de nulidade e tudo, e for declarado que não houve casamento, aí de fato eu posso me casar. Não é me casar de novo, é me casar, porque o outro não foi válido. Mas eles entendem não, que é em caso de adultério. Por que está errado? Além da tradução estar errada na Bíblia deles, tem outro porquê. Porquê teológico. Por exemplo, o Maxwell é casado com a Germana. A vida do Maxwell é uma profecia do que é Cristo e a Igreja. Cristo e a Igreja são chamados a ser... São chamados, não, eles são. Não são chamados a ser, eles são unos. No sentido, há uma união perfeita ali entre Cristo, que é santo, que é Deus, que é imaculado, e a Igreja, que Jesus Cristo fez santa, imaculada, una. Então há essa união inseparável, né? Então ali há uma fidelidade entre Cristo e a Igreja. Dentro desse aspecto, também há outra coisa, que a Igreja e Cristo são. A Igreja e Cristo são fecundos. A Igreja e Cristo geram o quê? Filhos. Pelos sacramentos, pelo batismo. Alimenta esses filhos pela Eucaristia. Renova o batismo pelo crisma. Lava esses filhos que se sujam depois, né, pela confissão, tantas e tantas vezes. E vai cuidando deles até o dia da morte. Até receber lá na pátria definitiva, né, na Igreja Celeste. Então o que acontece? O casamento do Maxwell tem que ser o quê? Fiel. Tem que ser fecundo. Porque ele é uma profecia do que é Cristo e a Igreja. Certo? Então o que acontece muitas vezes? Se Deus o livre 1000 vezes um casal, um deles cai no pecado do adultério, quando você diz que o adultério anula o casamento, você está dizendo que dentro da nossa relação com Deus, o nosso pecado anula toda a nossa amizade com Deus e a amizade dele conosco. Dissolve. E nós estamos dizendo que o nosso pecado é muito maior do que esse poder de Deus de nos perdoar. Do que o poder de Cristo de perdoar os seus filhos, os filhos da igreja. Vocês estão entendendo? Tem um sentido muito teológico, não é algo vazio, é algo profundo. Então, quando o casal promete ser fiel, ali é uma graça que é dada. Se não existe a fidelidade, é uma graça que não foi acolhida e nem foi alimentada. Quando o casal promete ser fecundo, pergunta o seguinte, né? Vocês estão abertos ao quê? Aos filhos que Deus quiser vos dar. Aí a pessoa fala, não, então eu quero ter 2 filhos. Não, você não prometeu que está aberto aos filhos que Deus quer te dar. Você é mais? Não, não tem mais. Quando você casou, teve uma entrevista e perguntou se você era doido. E você falou que não era doido. Se você não é doido, você está sabendo o que o padre falou no dia. Se você casou com um doido ou com a doida, não, então não foi válido, certo? Mas se os dois são sóbrios,
tem juízo, pelo menos o mínimo possível, então o casamento foi válido, vocês têm que ter os filhos que Deus vai dar. Então não é para ter anticoncepcional, não é para ter camisinha, não é para ter DIU, não é para ter todo tipo de abortivo, não é para ter. Às vezes mais eu escutei no curso de noivo que pode. Pois como eu falei no início lá, se um padre te está no confessionário, na homilia, se um pregador falar, seja quem for, o próprio São Paulo fala, se vier um anjo do céu pregando um outro evangelho, ou um de nós, olha, um de nós, o que São Paulo quer dizer? Se um de nós é o que? Apóstolo. Se um de nós que somos bispos, né? Apóstolos, ensinar algo contrário ao que a igreja está ensinando, não escute. Não escute. Então São Paulo é muito claro. E eu repito aqui eu estou falando, não é contra nenhum bispo, nem contra nenhum padre. E até estava explicando, sabe, Maxão, no início, né? Não é... A gente não pode colocar a frase de Santa Teresa fora do contexto. Que obedece e nunca erra. Ela estava falando para irmãs. Ela estava falando para pessoas que têm o voto de obediência. E para pessoas que estavam já na terceira morada para frente. Não era no contexto que nós estamos, que a gente nem na primeira morada entra. Não sabe nem que existe um castelo. Né? E não tinha essa crise moral excessiva que existe hoje. Sem dúvida, Santa Teresa disse, não, obedeça. O que eles mandaram, rapaz, ela não ia dizer, não tem nem perigo, viu? Não tem nem perigo. Por exemplo, eu sou da comunidade de Shalom. Existe algo chamado obediência dentro da comunidade. Se o meu formador me mandar fazer algo que é contra a consciência, eu tenho que fazer? Não. Eu tenho o dever de obedecer, o dever, o direito e a graça. Eu vou me confessar e o padre ensinar algo errado. Eu tenho o dever, o direito de desobedecer. Essa desobediência ela é santa. Ela não é maldita. Você vai para o confessionário, padre, não é pecado se masturbar, não. Aí, olha, agora você é santo, só me masturbando todo dia. Vai. Lá no quinto dos infernos vai ser santo desse jeito. Não tem como, irmãos. Eu falo isso porque a gente não pode relativizar o evangelho. Não pode. E isso precisa ser dito. Porque tem acontecido. E não é só um caso ou dois. Ninguém vai se escandalizar porque eu estou falando, porque vocês vão para esses locais. Vocês vão. E quando receberem mau conselho, não vão dizer que não foram advertidos. Foram. Isso não é radicalismo, isso é evangelho. O evangelho não pode ser entendido com glosa, como fala São Francisco de Assis. Ele quer dizer o quê? A gente não pode ficar remendando o evangelho para inventar a nossa vontade. Não pode. Então se Jesus falou que tem que voltar ao original, é porque no plano original não é para ter divórcio. E o divórcio é fruto de quê? Da dureza do nosso coração. Não é fruto de outra coisa. O gênero é fruto de quê? Das ideologias que são fruto da dureza do nosso coração. O aborto é fruto de quê? Da dureza do nosso coração. Então toda desgraça que você vê nesse mundo é fruto de quê? Da dureza do coração do homem. Então, uma coisa é Deus permitir. Outra coisa é achar que Deus está aplaudindo. Santo Agostinho faz uma diferença muito grande entre livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher entre o bem e o mal, e liberdade. Quando eu escolho o bem, eu estou sendo livre. Quando eu escolho o mal, eu estou jogando a minha liberdade fora. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu vou me jogar no fogo. Eu tenho um livre-arbítrio para me jogar no fogo, mas eu não tenho a liberdade de não me queimar no fogo. Eu posso dizer, eu não sei nadar, aí eu me jogo em um rio. Eu tenho um livre-arbítrio de escolher entre me jogar no rio ou não me jogar. Ao escolher me jogar no rio, não sabendo nadar, eu vou me afogar. Então eu não fui livre. Eu tive o livre-arbítrio, mas eu não tenho liberdade. Eu vou morrer afogado. Um exemplo bem interessante seria, o Maxwell vai para um local, aí tem um leão lá, numa jaula, ele pede a chave, é o dono do circo, ele abre a jaula, ele teve livre-arbítrio de escolher, né? Aí ele fecha a jaula e joga a chave fora. Ele tem a liberdade de não ser comido pelo leão, após fechar a jaula, jogar a chave fora e ficar com o leão faminto perto dele. Não. Acabou a liberdade. Ele usou o livre-arbítrio dele para perder a liberdade. Então, tchau. Então, por que os casamentos acabam hoje? Aqui estou já terminando, que eu estiquei um pouquinho aqui, né? O que acontece hoje é o seguinte. Ó.
E aqui o questionamento é desde sempre, né, Marcelo? Porque assim, os discípulos ficaram depois teimando, depois Jesus falou isso, né? Chegou em casa, não. Porque se é pesado para nós hoje, também era para os discípulos antes, né? Que negócio é esse, Jesus, né? Aí, não. Quem separou e casou com outro tem adultério. Não tem assim, não, vamos interpretar assim, vamos fazer vamos aqui discernir. Não, é direto, ó. Vamos aqui ler como está no Evangelho. Quem se divorcia de sua mulher, quem faz o quê? Se divorcia. E se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. Então, você que está em processo de nulidade, você que está separado e divorciado, você começa a namorar com alguém, está em quê? Adultério. Então, às vezes mais eu não tenho relação sexual, está em adultério. Porque imagina se eu estou casado e falo assim, não, mas eu não traí minha esposa, só dei um beijinho na outra menina ali. Não adulterou, não. Eu só dei um abraço dela assim, bem coladinho. Adulterou ou não adulterou? Adulterou. Claro que adulterou. Eu mandei só uma foto no WhatsApp, eu quase nu. Adulterou. Adultério no coração. Então a gente deve ter muita vigilância, porque às vezes a gente rasga o evangelho para dizer, não, tem que ter misericórdia, vamos dar comunhão pro pessoal aí da segunda união, né? Isso não é misericórdia. Isso é jogar as pessoas a odiarem a Eucaristia e a odiarem a própria alma. Isso não tem conversa. Eu acho engraçado que hoje na igreja começa vamos debater isso. Debater o quê? Debater se pode comungar. Tem um cardeal chamado Cardeal Casper, né? Que defende essa possibilidade, tenta usar alguma coisa do passado para encaixar que quem está casado, entre aspas, pela segunda vez, segunda união, pode comungar. Isso é inadmissível. Não tem nenhuma brecha doutrinária na tradição nem teológica para comungar, não. Não tem. Isso é amor da igreja. A igreja é mãe. E a igreja, como mãe, ela fala, ô Maxwell, você tem gastrite. Eu não vou te dar farinha com café para você comer agora e depois comer macaxeira e dizer assim, meu filho, fique bem. A gente ama tanto, agora come chocolate, come linguiça frita. Isso, como, meu filho? Não importa se você tem gastrite, morra. Né? Não é por aí. Quando a igreja diz que não pode, não é uma proibição maluca. É porque se ela der um alimento que o filho não está preparado para receber, o filho morre. Ela vai dar o alimento que o filho pode receber. O filho que está na segunda união pode receber a palavra, pode receber a visita dos irmãos, pode receber a oração, pode ir para a igreja e participar de um grupo de oração, de uma pastoral, não esteja à frente, né? Pode. Tem todos os alimentos que depois ele vai discernir se vai continuar na mesma vida, se ele consegue dar conta de sair ou não, vai ter um discernimento. A gente não vai dizer que essa pessoa já está no inferno, mas ela está na situação de pecado grave, de pecado mortal. Essa é a situação que ela está. Se ela vai para o inferno ou não, não sei, porque o futuro a Deus pertence e o que vai acontecer entre a morte ou não, aí a gente vai saber só no juízo final o que aconteceu, né? Antes não, durante esse período de morte e pós, no juízo final. Então, o evangelho é isso. Ele é amor, mas um amor firme. Não é amor assim, fazer o coraçãozinho, precisa fazer o coraçãozinho hoje, né? Nos Facebook, aí faz o coraçãozinho, aquela coisa. Tem até o candidato aí que é da pesada que tem fazendo coraçãozinho, né? Pois é, esse é o evangelho que a gente anuncia, irmãos. Aqui não é buscando polêmica. Engraçado quando se fala a verdade, não é polêmico. Não, é tão simples. Imagine se eu ouvisse o Frei Damião pregando, né, na rádio. Ou então, Santo Antônio, todos os santos, né, eles bradavam. Por exemplo, Santo Antônio pregava às vezes para milhares de pessoas sem microfone e o som ia até o final e tocava o coração de todo mundo. Sem microfone, ele bradava mesmo. E ele conhecia a Bíblia indo e voltando. Ele falou que se a Bíblia fosse queimada, ele reescreveria ela toda, do começo ao fim. E a gente conhece a Bíblia? Santo Agostinho não. São Jerônimo fala, conhecer a Escritura é conhecer a Cristo. Desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Mas não é conhecer a letra. É conhecer a pessoa que está dentro, escondida por trás dessas letras. Porque conhecer a letra não é conhecer a Cristo, não. Tem gente que sabe a Bíblia decorada e é pior que um demônio. Na vida dos outros e na própria. Não é saber a Bíblia decorada. É conhecer a Cristo. É diferente. Certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.